Se você quer saber se o pão que você compra tem farinha integral suficiente, dá pra gente estimar pela lista de ingredientes, seguindo a mesma regra que eu ensinei no vídeo sobre as barrinhas de cereais. Esse pão aqui, por exemplo, tem um integral escrito bem grande aqui na frente da embalagem. Se o primeiro ingrediente é a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que é um nome mais comprido para a farinha branca, 11% de farinha integral segundo a lista de ingredientes. Esse percentual está aqui. Ops! Então, esse pão não é exatamente integral. Esse outro pão aqui, integral, 7 grãos, o primeiro ingrediente é a farinha integral. O segundo ingrediente, a farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico. 12 grãos, integral. Apenas farinha de trigo integral, não tem farinha branca. E existem pães no supermercado que se dizem integrais, mas que não tem nenhuma farinha integral. O que eles têm é farinha branca misturada com farelo ou fibra de trigo. E se a gente mistura farinha branca com farelo de trigo, o resultado vai ficar parecido com a farinha integral. Isso é farinha integral, isto é farinha branca misturada com farelo de trigo. Não são a mesma coisa. A farinha integral é nada mais, nada menos do que o grão de trigo triturado. Nos anos 80, só podiam ser chamados de pães integrais aqueles que tivessem 50% pelo menos de farinha integral. E no ano 2000, essa legislação foi substituída por uma outra que eliminou a exigência dos 50% de farinha integral e passou a admitir que os pães integrais fossem feitos com farinha branca e fibra de trigo. Em 2005, houve uma nova mudança na legislação e a definição de pão integral desapareceu. Eu consultei a Anvisa para saber o que aconteceu. Eu queria saber quem foi que deixou isso acontecer. E a assessoria de imprensa me respondeu que os documentos em que isso estaria registrado não estão mais disponíveis. E esses pães 100% integrais, será que eles são melhores só porque não tem farinha branca? Eu diria que isso é relativo. Quem faz pão integral em casa sabe que fazer um pão 100% integral sem farinha branca nenhuma não é possível. Quando a gente usa só a farinha integral, o pão desenvolve menos glúten, é por isso que ele fica duro. Então a farinha branca ajuda a formar mais glúten e permite que ele se expanda mais. Então como será que a indústria consegue fazer pães 100% integrais tão macios? Nenhuma das marcas quis me responder essa pergunta. O que a gente pode deduzir é que eles acrescentam mais glúten no pão para que ele fique mais macio. Nesse pão aqui, que é 100% integral, não tem nenhuma farinha branca, o segundo ingrediente é o glúten. Esse outro pão aqui é um pão totalmente artesanal, feito numa padaria artesanal aqui de São Paulo, uma fermentação que dura pelo menos 15 horas, segundo o que eles me contaram. 40% de farinha integral. E ele é mais durinho do que essa fatia aqui, que tem 100% de farinha integral. Como que isso se explica? 100% farinha integral, 40% farinha integral. A grande diferença entre os pães artesanais e os pães industrializados é que os industrializados sempre vão ter aditivos que os artesanais não têm. Estabilizantes, antimofo, acidulantes, conservadores. Esse pão aqui foi feito inteiramente sem açúcar. Os pães industrializados, a maioria tem açúcar, seja o branco ou o mascavo, que também ajuda a dar uma coradinha, né? Outra coisa que os pães industrializados têm e que esse aqui não tem é óleo. Ele não vai ser tão durável, né? Ele vai endurecer mais rápido que os industrializados. E aí seria essa a vantagem da indústria para te vender o pão dela. Você fica feliz porque o seu pão fica macio a semana inteira. Esse aqui você tem que comer logo. Espero que tenha aproveitado as dicas e boas compras.